Oi, o meu nome é Marcela. Hoje eu tenho 27 anos, mas eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu ainda tinha 13. Minha mãe faleceu, eu tinha apenas 6 anos de idade, então eu fui criada pelo meu pai e pelos meus avós. Meu pai se casou novamente e a mulher dele parecia não gostar de mim. Eu me sentia triste, rejeitada e cheguei na minha adolescência com a revolta exalando pelos poros. Dei muito trabalho para o meu pai, até que um dia ele se cansou e me mandou morar na casa da minha avó. Aos meus 12 anos, eu já não tinha limite para nada. Lembro que várias vezes via minha vozinha chorando, mas eu não me importava muito. Mal eu ia à escola e voltava para casa 2 ou 3 da manhã. Assim que atingi a adolescência, o meu corpo se desenvolveu rapidamente, o que me dava oportunidade de frequentar alguns lugares sem o menor problema, porque ninguém dizia que eu tinha menos de 16 anos. Meu aniversário de 13, eu conheci o Jefferson. Ele era um pagodeiro bonito e tinha uma vida boa. Estava sempre bem vestido e de carro novo e me olhava com frequência. Estávamos na casa do Edu, comentei com a minha amiga Leila que iria ficar com ele. Ela duvidou, pois ele era bem mais velho. Tinha 23 anos e, por isso, ela achava que não ia rolar. Mas aos poucos, ele foi achando um jeito de chegar perto, puxou conversa e aí passamos o resto da noite conversando. Na hora de ir embora, ele me ofereceu carona e é claro que eu aceitei. Paramos em frente de casa e ele perguntou se podia me ver novamente. Em um outro dia, então marcamos de nos encontrar na praça da igreja. Já imaginava o recalque das minhas amigas. Depois do primeiro encontro, não deixamos mais de nos ver. Ele sempre me dava presentes e me levava para lugares bonitos. Ele estava apaixonado por mim e eu por ele, é claro. Quando meu pai soube, brigou horrores comigo. Disse que ele tinha idade para ser o meu pai e que teria uma conversa séria com o Jé. Eu entrei em choque, é claro. Não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. À noite, quando me encontrei com meu namorado, ele me perguntou por que eu estava estranha. Então eu comecei a chorar e disse que se eu lhe contasse, ele não iria querer nunca mais me ver. Ele sorriu e disse que aquilo seria impossível, porque ele estava apaixonado por mim. Eu o abracei forte, criei coragem e contei a verdade. Ponto final. Ele me olhou como se não quisesse acreditar, e aí eu senti um frio na minha barriga e acho que perdi ele naquele momento. Ele me abraçou forte e ficamos ali parados, sem trocar uma palavra. Parecia uma despedida, mas eu não queria que aquele momento acabasse. Os dias foram passando e eu quase não via mais o Jé. Eu estava super triste, não queria mais nem sair de casa. Minha avó até estranhou o meu comportamento e perguntou o que estava acontecendo comigo. Minha amiga me ligou no dia seguinte, falou que ia ter uma festa na casa dela e que o Jé ia tocar. Eu me animei, me arrumei toda e exagerei no perfume. Ele havia me dado, então eu fui para a festa. Quando eu cheguei, ele mal me olhou, mas eu não deixei por menos. Fui para a roda de samba com os outros meninos da escola e fiz de conta que também não o vi. Percebi um certo incômodo nele. De repente, senti alguém me puxar pelo braço. Me soltei e perguntei o que ele queria. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final em tudo. Me doeu, mas eu não me rebaixaria daquela maneira. Se ele gostasse mesmo de mim, ele voltaria. Voltei a me divertir, mas por dentro eu queria mesmo era ir embora. Mas eu fiquei até o final e fui embora de carona com o Rafa. Quando eu cheguei em casa, chorei muito. No outro dia, meu pai perguntou pelo Jé e eu contei que nós não estávamos mais juntos, porque eu comentei sobre a minha idade e ele resolveu se afastar de mim. Meu pai vibrou com a notícia, não estava nem aí para mim e para os meus sentimentos. Passei o dia todo na cama, eu estava indisposta, só queria dormir. O cansaço da noite anterior, eu havia exagerado um pouco no samba e nas bebidas. Acordei com a minha avó me chamando para o jantar. Tomei um banho, jantei e quando eu voltei para o quarto, tinha uma mensagem da minha amiga falando que viu o Jé com outra garota. Eu fiquei muito mal, mas eu queria ver com os meus olhos. Corri para o barzinho, quando ele me viu ficou sem graça
e deu uma afastada da menina. Eu dei as costas e voltei para casa. No caminho, o meu celular tocou umas 20 vezes. Sentei na sala com os meus avós e assistimos um pouco de TV. Não lembrava de ter feito isso na vida. Pela primeira vez, eu percebi o quanto eles se importavam comigo e o quanto eles eram importantes para mim também. Deitei no colo da minha avó e adormeci. No dia seguinte, ao sair da escola, eu percebi que o carro do Jefferson estava do outro lado da rua. Eu ignorei total. Fui embora com as minhas amigas, pois eu precisava me libertar dele. E ignorar era um bom começo. Resolvi levar os estudos a sério. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu estava me sentindo diferente, minhas amigas até brincaram, dizendo que eu podia estar doente. Um mês depois de ter terminado o namoro com o Jefferson, eu me dei conta que não tinha menstruado. Entrei em pânico, não sabia o que fazer e nem para quem contar. Pela primeira vez, eu estava com medo e queria ter a minha mãe por perto. Pedi dinheiro para o meu pai, alegando que eu precisava comprar algumas coisas para mim e também para a escola. Como eu nunca pedia, ele me deu e eu corri na farmácia do bairro vizinho para comprar um teste. Para não correr o risco, resolvi fazer no banheiro público mesmo. O meu coração parecia que ia sair pela boca e o resultado não podia ser diferente, positivo. Chorei uns 3 dias sem parar. Minha avó disse que estava preocupada. Quis até me levar ao médico, pois achou que eu estava com uma crise de depressão. Como eu queria ter coragem de contar a verdade para ela. Eu contei para Leila e ela ficou mais histérica do que eu. E disse que eu precisava ter coragem e contar para o Jé. Ele teria que se responsabilizar, pelo menos com o bebê. Os dias que seguiram não foram fáceis. Os enjoos eram frequentes na minha vida. E por mais que eu quisesse esconder, uma hora as pessoas saberiam. Resolvi contar para minha avó e para o meu pai. Meu pai quase infartou. Minha avó disse que já sabia, mas que estava esperando eu contar. Era hora de cuidar de mim e do bebê, que logo chegaria, e não esquecer de contar para o pai da criança também. Liguei para o Jefferson e disse que eu precisava muito falar com ele, mas que eu gostaria que fosse na minha casa. Ele concordou e marcamos para o dia seguinte. Passei horas na frente do espelho, ensaiando o que iria falar. Naquela noite, eu comecei a pensar se teria condições de criar uma criança. Afinal, eu era uma adolescente. Comecei a sentir muito medo. Meu futuro fugiu dos meus olhos. Na hora marcada, o Jé chegou. Meu pai mal deixou os cumprimentos acontecerem e já disparou que ele deveria se responsabilizar financeiramente pelo bebê. Eu queria desaparecer, estava com muita vergonha. Em nenhum momento ele se negou a ajudar e disse que poderia contar sempre com ele. Meu pai até propôs DNA, o que não foi necessário, pois ele sabia e confiava que o filho era dele. Voltamos a nos falar com frequência, mas sobre a gravidez e outras coisas que eu precisava. Ele foi muito atencioso e não perdeu nenhum ultrassom, e vibrou muito quando soube que era um menino. Fazia questão de continuar meus estudos, já que o bebê ia nascer somente em dezembro, e eu estaria de férias. Minhas amigas já diziam que seriam titias do meu bebê. Aos poucos, eu fui me acostumando com a ideia de ser mãe.